Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o 10º episódio do Runcast, podcast feito para quem pratica atividade física e principalmente ama a corrida. Já terminaram as suas corridas de 2018 ou vai correr a São Silvestre? E para 2019, o que você tem? Segura aí que hoje a gente tem bastante papo. Fala galera, o tema de hoje é planejamento para 2019, mas antes a gente vai falar sobre a sua primeira corrida de 2019. A segunda edição do nosso treino solidário Urban Trail em Pirituba, no Jardim São Ricardo, com percurso de corrida de 4 e 8 km e a caminhada de 4 km, tudo no dia 27 de janeiro de 2019. Os atletas receberão medalha após o término do treino de corrida. O valor arrecadado será doado para o orfanato da Casa do Pequeno Cidadão, ligado à Igreja Nossa Senhora Aparecida na Lapa, que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e são acolhidos provisoriamente até poderem voltar à sua família de origem ou à família substituta. Para saber mais detalhes, entre em www.casadopequenocidadão.com.br. A primeira edição foi um sucesso, arrecadando muitos alimentos para a Casa do Pequeno Cidadão, e este ano vamos arrecadar um valor simbólico para o nosso treino, que será revertido para doações para a Casa do Pequeno Cidadão. E também para o morador de rua conhecido como Marloy, que frequenta as ruas em torno do Parque Toronto, onde acontecem as aulas do Team Renato Padovan. Novamente, vamos arrecadar alimentos e material de limpeza para doação e o valor da inscrição para comprar o que o orfanato estiver precisando no momento do treino. Como sabemos, as necessidades são específicas e dependem do número de crianças e condições que se encontram e também a idade. A sugestão para doação: leite NAN, material de limpeza e alimentos não perecíveis. Então já sabe a sua primeira corrida de 2019. A inscrição pode ser feita lá no site do Team Renato Padovan, em www.renatopadovan.com.br ou mande um e-mail para mim, contato@renatopadovan.com.br. Se inscreve, doe e ajude o próximo e vem correr. Além dessa corrida, você já decidiu o que vai fazer em 2019? Quais são as opções, seus objetivos? Aumentar distância? Diminuir o tempo? Para iniciantes, é terminar bem em 5 km? É aumentar para os 10 km? Para os mais experientes, é uma maratona? É melhorar o tempo da sua meia? E para os loucos, Ironman, ultramaratona, recorde nas 24 horas? Como não sou eu que vou correr a sua prova, o que eu tenho para te dizer é o quanto preparado você está para começar a sua preparação. Como assim, Renato? Tá doido? Preparar para preparar? O que eu quero dizer é qual o seu nível de comprometimento para atingir o seu objetivo. Correr uma prova de 21 km pode ser muito difícil para quem não está disposto a sacrificar suas noites de balada para correr de manhã nos longos de fim de semana ou até mesmo treinar durante a semana sem furar a planilha. Pular de 5 km para 10 km pode ser difícil para quem não consegue treinar 2 ou 3 vezes na semana. Correr sem dor pode ser impossível para quem não quer se arriscar a fortalecer, fazer uma fisioterapia ou qualquer coisa que vá ajudar a diminuir a dor. Sabe aquela pessoa que quer ganhar na Mega Sena, mas não joga? Então, aquele rapaz que faz inscrição para a prova, mas não treina. O que mais tem no Facebook e no WhatsApp é grupo de corrida por menos de R$60, mas treinar que é bom, muitas vezes é de graça, ninguém quer. Então, vamos devagar, vamos juntos aqui traçar um plano para o seu ano de corridas de 2019. Pega um pedaço de papel e um lápis. Eu vou ajudar você, que está ouvindo, a se planejar de verdade para 2019. Não escolher a sua prova, porque eu acredito que isso é muito particular e cada um sabe os desafios para o esporte, a vida particular, familiar, profissional, que cada um quer para o ano de 2019. Olha, se você já fez a promessa de emagrecer há uns 3 ou 4 anos seguidos e cada vez mais o número do vestido que você compra para o Réveillon é maior, isso aqui talvez vai te ajudar a traçar as metas para o seu ano. Mas uma mudança de mindset aqui é mais importante. Vamos lá. Vamos dividir o seu papel em 3. Pega a folha, faz 2 traços, divide em 3 espaços.
Essa divisão é a sua temporada para qualquer prova do ano de verdade, a sua prova principal. Então aqui vamos trabalhar aqui, por exemplo, com uma maratona no meio do ano, que na verdade é o objetivo de alguns alunos que a gente tem, que a gente vai correr a SP City Marathon no dia 28 de julho. Mas você que já sabe qual é a prova principal que você quer fazer no ano, ou qual distância quer competir, funciona mais ou menos do mesmo jeito, tá? A primeira coisa que a gente vai conversar é sobre dividir a sua temporada. Nesse caso, a gente vai trabalhar com 6 meses, porque a maratona em questão aqui no exemplo é no meio do ano. Muita coisa aqui tem que ser levada em questão. Tempo disponível para treino, quantas vezes por dia ou por semana o atleta vai treinar, o nível de aptidão física, o histórico, enfim. São muitas coisas para ser discutida e a gente vai conversar em outros programas. Mas, definida a prova, a gente precisa ver quanto tempo a gente treina. Nesse caso, são 6 meses. A gente pode dividir facilmente em 3 ou 4 fases. Na verdade, qualquer treinamento de corrida. A primeira fase que a gente vai ter aqui, o primeiro quadradinho da sua folha, é a fase de base ou prevenção de lesões. Não adianta colocar o volume lá em cima e a intensidade louca porque você descansou e você quer começar com tudo. Logo no começo que vai ter lesões, tá? Então, começou com tudo, a gente vai ter lesão antes da gente chegar numa fase competitiva. Então, segura um pouquinho o pace, não sobe muito a quilometragem. E para sua primeira maratona, a gente vai trabalhar aqui nesse caso a primeira fase, que será um pouquinho mais de 6 semanas, até umas 8 semanas, que o atleta vai acumular a quilometragem até antes de começar o trabalho de qualidade. Nesse caso aqui, qualidade é o trabalho em velocidade. São os tiros, as repetições. O principal aqui são os 42 quilômetros, tá? E não a velocidade. Por isso que a gente vai trabalhar um pouquinho mais o aumento da quilometragem nesse primeiro trabalho de base. Aqui nessa fase a gente tem que trabalhar a prevenção de lesão e principalmente o hábito de correr, o hábito de treinar, se precisar, o hábito de fazer uma dieta, tá? E fazer as sessões de fortalecimento. Na segunda fase, segunda e terceira fase, tá? Nesse caso a gente vai trabalhar com 3, a gente pode colocar a segunda e terceira fase são juntas, tá? São as fases de qualidade. A gente vai ter trabalho de mecânica de corrida e melhora da sua economia da corrida. Então a gente começa com trabalho de velocidade. Para quem gosta de olhar no relógio, vai querer ter aquele tempinho baixo, o pace lá embaixo, para colocar no Instagram, aproveita nessa fase, tá? Então, nessa segunda fase a gente vai trabalhar o menor volume e a maior velocidade, preparando para a terceira fase, que é a fase mais difícil. Nessa terceira fase, que também é uma fase de qualidade, é a fase de intervalado longo. Outra fase de qualidade, onde que a gente vai trabalhar a velocidade em tiros mais longos, trabalhando ainda a economia e a mecânica de corrida, mas um pouquinho mais duro, um pouquinho mais difícil de ser feito. Na verdade, aqui é onde que o bicho pega, né? A terceira fase a gente vai começar o volume mantendo a qualidade. Então a gente vai tentar manter a velocidade aumentando o volume. Ou seja, a gente vai aumentar a repetição de corrida em velocidade, treinos no limiar e cadência de maratona. Algumas vezes a gente pode colocar essa segunda e terceira fase, que são as fases de qualidade, juntas, tá? Então, no meio aqui, para corredores mais experientes, a gente divide no meio e faz 2 fases no meio. Fase 2 e fase 3. São essas que a gente acabou de falar. Agora, no final, a terceira coluna do seu planejamento, que na verdade é a terceira ou quarta fase. Essa fase 4 é a fase de qualidade final, onde o trabalho é feito no limiar, menos repetições e corridas intervaladas. Principalmente é a fase competitiva, onde ocorrem as provas ou a prova, nesse caso é a maratona. É a fase competitiva. Essa fase 4 aqui é mais fácil que a terceira, pois o corpo precisa de menos estresse para se sentir mais forte e capaz de completar a maratona. Aqui são feitos trabalhos de treinamento mental e preparação específica para a prova. Cada fase dessas 3, a gente tem pelo menos 6 semanas. E dependendo do atleta, ele vai fazer uma pré-temporada maior, se for
se ele teve problemas com lesões na temporada passada. Se ele precisar melhorar a biomecânica da corrida, ele vai ter uma pré-temporada maior, que é a primeira fase. A primeira fase é a base. Se ele quiser aumentar a velocidade, por exemplo, ele vai ter essa parte de qualidade melhor. Então a gente vai ter um foco melhor na qualidade de corrida, que é a velocidade. Se dependendo do objetivo e do histórico, a gente consegue trabalhar com 4 ou 3 fases no treinamento, que a gente já conversou. Base, qualidade, que é a 2 e 3, e a competitiva, que é a 4. Então, determinar o objetivo do seu atleta na prova-alvo também é importante para saber como usar isso no final. Os atletas, eles contam com GPS, Garmin, balança, super esteiras, às vezes até planejamento automático de corrida no aplicativo. Tem aplicativo que controla a quilometragem semanal, pace médio. Então é importante você saber como trabalhar isso, tá? Tem que saber trabalhar com esses dados e junto com o treinador. Às vezes também esses aplicativos eles erram. Seja por falha no GPS, você está correndo, de repente parece que você está lá no Japão e volta. Às vezes você está lá correndo, acabou a bateria, deu problema no Bluetooth. Então, qualquer tipo de falha de comunicação, você vai ficar sem esses dados. Então, é importante aqui frisar que você não deve ser refém do seu celular ou do seu relógio. É importante ter um relógio para avaliar e controlar o treino, mas não pode deixar o relógio te controlar. Saiba usar e não ser controlado. Existem também mais tipos de fases e o jeito que cada treinador usa cada dessa fase. Então, tem treinadores que a gente usa métodos feitos para outros esportes, a gente coloca na corrida. Treinadores que trabalham com atletas de alto nível, periodização tetra, periodização ondulatória. Por exemplo, tem atletas que fazem aquelas inscrições de baseada, que se acaba comprando 20 provas por ano, às vezes tem uma por mês, uma por semana. Então a gente tem que trabalhar sabendo colocar essas provas no calendário. Pode ser usada a periodização ondulatória, tetra, que foi feita, na verdade, essa ondulatória ela foi feita para o futebol, onde o atleta ele tem uma ou duas provas, um ou dois jogos, na verdade, por semana. E a gente pode encaixar isso para o atleta, onde ele tem uma prova por semana, fim de semana, para aquele atleta que gosta de fazer várias inscrições, pegar várias medalhas. Antes da gente complicar um pouquinho mais, a gente precisa ficar com essas 3 ou 4 etapas para temporada e a gente vai entender como que a gente vai dividir seu treino, tá? Sobre essa teoria de planejamento, para você se preparar para o ano de 2019, essa é uma conversa bem básica e serve principalmente para as pessoas que levam o treino a sério. Esse episódio pode ter ficado meio confuso, porque explicar um planejamento, alguns minutos, é meio complicado e tentar simplificar as coisas usando termos mais fáceis fica mais difícil mesmo. Ainda mais sem imagem para quem está ouvindo o Runcast. E eu espero que a gente tenha entendido pouco. Agora a hora da verdade, né? Já conversei com o meu treinador, já tenho as 3 partes que a gente dividiu a temporada e já escolhi a minha maratona em julho. A inscrição foi feita, garotão todo empolgado, vai lá. Primeiro mês, janeiro, a gente só falta um dia na planilha. Treinei tudo direitinho. Eu fiz o fortalecimento, fiz a massagem, fui no nutricionista e chegou o carnaval. E agora? Parei com a planilha, bagunçou o fortalecimento, estraguei a dieta. E aí? Foi embora o planejamento? Lógico que não. A gente só não pode desistir, tá? Você vai conversar de novo com o seu treinador. Então, os atletas que não conseguem treinar todos os treinos propostos na semana, aqueles que têm pouca motivação durante o planejamento, só fica empolgado quando se inscreve, ou quando está chegando a prova, eles querem treinar de qualquer jeito, como é que a gente faz? Primeira coisa, conversar com o seu treinador. Explica para ele o que acontece, por que você não está motivado, fala o que você não consegue, por que você não consegue, o que você consegue, e a gente vai ajustar o planejamento. Um dos motivos para a planilha ser semanal aqui no Team Renato Padovan são os ajustes tanto de quilometragem e velocidade que os atletas fazem quando as faltas e as mancadas que eles dão no decorrer da semana.
Às vezes falta, às vezes tem compromisso, aniversário, tem que viajar, volta. Então, às vezes a gente precisa fazer ajuste durante a semana. Então, alguns atletas têm o planejamento inteiro montado até o dia da prova, e mesmo assim, eu vou soltando de semana em semana, fazendo os ajustes necessários. Algumas estratégias podem ser usadas para diminuir as faltas desses problemas durante a planilha. São as provas secundárias. Eu gosto de incluir no meio do planejamento algumas provas menores que não vão atrapalhar os treinos, tá? Por exemplo, uma prova de 10 quilômetros no começo do planejamento, para deixar o atleta motivado. Uma meia maratona quando o volume de treino estiver chegando perto dos 21 quilômetros. E são essas pequenas provas em que normalmente a turma que ele vai também vá para animar e motivar o atleta, tá? Às vezes conversar sobre GPS, ver um tênis, uma pessoa ficar animada porque você vai fazer a maratona, anime você também, tá? Te motive. Então você vai lá, vai fazer uma prova de 10 quilômetros, às vezes é pouco para você que está treinando para a maratona, mas estar entre o meio te motive para fazer a prova, para fazer os treinos, tá? E para quem quer aumentar um pouco a quilometragem, sair dos 5 km e 10 km, vale a pena procurar circuitos que aumentem a quilometragem a cada corrida, como circuitos e séries que você pode fazer inscrição de 5 km na primeira prova, 7 na outra, 14, ou 5, 10, 15. Que na verdade elas são provas parecidas, normalmente no mesmo lugar, e que aumentem a quilometragem, tornando um desafio fazer. É um jeito de se motivar para treinar. Também temos treinos de 10 km em provas mais baratas, atletas menos experientes vão, onde você consegue conversar. Sempre tem aquela conversa que te deixa mais empolgado. Às vezes você vai fazer um treino de 3 km, conversa com alguém, chama seu amigo para conversar. É importante, então, utilizar estes tipos de estratégias para deixar você motivado e não furar a planilha. Lógico que a gente tem pessoas que são focadas o tempo todo e, na verdade, não erram, não furam. A gente tem gente que realmente não fura a planilha. E essas pessoas têm uma facilidade de seguir o treinamento. É importante ter alguns treinos que te façam melhorar o seu mindset para as provas, né? O seu treinamento mental. Treinamento mental para não parar, não desistir, manter a corrida de uma forma boa, uma boa mecânica, manter-se motivado é importante para seguir o treinamento, e fazer o treinamento mental é importante para fazer provas, principalmente uma prova de maratona ou ultramaratona. Mais para frente a gente vai conversar sobre o treinamento mental em um episódio futuro. Outra coisa que pode atrapalhar aqui é a parte financeira. Eu escolhi a maratona, eu fiz a inscrição, comprei a suplementação, paguei a assessoria do Tio Renato Padovan, eu paguei a nutricionista, comprei a dieta, e agora? Acabou o dinheiro para as provas secundárias. Como é que a gente faz? Vai de pipoca? Não vai? Na verdade, sempre tem algumas provas mais baratas, provas de graça da prefeitura, provas patrocinadas pela Caixa, treinos feitos pelas assessorias, como a gente vai ter agora em janeiro, nosso treino Urban Trail. E a gente pode encaixar essas provas mais baratas e de graça no nosso calendário. Sempre conversa com o seu treinador, mostra a prova que você achou e vê onde que a gente consegue encaixar. Não sai correndo por aí fazendo qualquer prova. Inclusive, antes de você fazer sua inscrição para qualquer prova por aí, entra lá no site do Tio Renato Padovan, clica em loja, veja os treinos e as corridas beneficentes que a gente tem, se inscreve e clica no link, faça sua inscrição. Tá, mas vamos lá. Escolhida a sua prova principal, converse com o seu treinador, ponha no seu planejamento, converse com seus amigos, veja suas provas secundárias, não fure a planilha. Tá certo? Não dá para também ficar no cheque especial pagando a inscrição e morrendo de dívida por aí. Alguma dúvida sobre planejamento, você manda para mim. Pode ser no Instagram, no meu Instagram, rpadovanpt, ou lá no Durancast Podcast. Manda uma mensagem ou comenta lá no post do
do podcast, qual prova que você escolheu. Não esquece também de entrar no canal do YouTube do Team Renato Padovan. A gente tem bastante vídeo agora, semanal. E na verdade estou tentando colocar 2 por semana, um com exercícios e um com dicas para a galera. Bom, procure sempre um profissional qualificado com registro no CREF para montar os seus treinos. Tenho certeza que a gente não vai se arrepender. Se quiser correr com o Team Renato Padovan, nossos treinos são no Parque Toronto, Avenida Cavaleiros de São Paulo, em frente ao número 346, todas as terças e quintas, 7h15 da noite, segundas e quartas, 6 horas da manhã e sábado, às 8 da manhã. A gente tem corrida todos os meses, preparação com planilha online, treino específico, além daqui, do Runcast e do nosso canal no YouTube. Assina lá. Qualquer dúvida ou sugestão, mande e-mail para contato@renatopadovan.br. Siga a gente lá no Instagram. Até a próxima.